Olá, esse é o terceiro vídeo da carta aos Colossenses e continuando para finalizar essa exposição. Nos dois primeiros vídeos eu falei sobre a alegria de Paulo, a exaltação de Cristo, algumas questões que ele coloca mais de forma prática, porém, a partir da metade quase do capítulo 3, do versículo ainda no versículo 5 do capítulo 3, é que ele começa a entrar em algumas questões práticas de forma mais direta. Até aqui ele não menciona alguns elementos de forma tão clara, mas ele fala: assim como recebestes a Cristo, andai nele, vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Ele não menciona exatamente quais os rudimentos do mundo, mas ele faz essa aplicação para a vida. E diz, iniciando o capítulo 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas do alto, porque morrestes, e a vossa vida está em Cristo. Aí, a partir do versículo 5, ele entra em algumas questões específicas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. De acordo com tudo que ele falou, ele agora diz de forma mais direta de que os cristãos deveriam se abster. E ainda no capítulo 3, ele fala de coisas que eles deveriam seguir, aderir, de forma também específica, nesse capítulo 3. E ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É nisso que ele... É dessas coisas que ele está falando quando ele diz: morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Ele fala que os irmãos não devem mais olhar para estas coisas que é, podemos dizer, normal no mundo. São rudimentos da velha natureza, do mundo, das trevas, do maligno. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele fala mais coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Essa é a proposta da mensagem de Cristo. Nos revestir do novo homem, como ele diz aqui, que os cristãos foram circuncidados no coração. Ele diz: foste ressuscitados juntamente com Cristo. E a aplicação prática é que deve-se se abster dos elementos mundanos, daqueles que são contra uma moral cristã pura. E ele menciona ainda mais: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno
conhecimento segundo a imagem de Deus, daquele que o criou. E ele diz isso do que os cristãos em Colossos devem se abster. E agora, a partir do versículo 12, ele fala o que é que eles deveriam aderir para parecer mais como cristãos com Cristo, evidenciar de forma prática ao mundo a sua fé. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Parece que ele está falando o fruto do Espírito, né? Mas é nessa mesma linha. De mansidão e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ele fala sobre Cristo, ele entrega a sua teologia, ele dá seu relato sobre a pessoa de Cristo, mas ele precisa também falar dessas questões práticas, orientando os irmãos. Uma coisa está ligada à outra. Partindo do que ele falou sobre o batismo, vocês foram sepultados com Cristo e ressuscitastes espiritualmente com ele, também no batismo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo esteja o amor. Cristo seja o árbitro em vosso coração. Habite em vós a palavra de Cristo ricamente. E aí, a partir do versículo 18, ele fala a pessoas específicas, no sentido de que os maridos, as esposas, como devem agir. Ele fala de forma breve aos filhos, aos pais, aos servos. Primeiro ele fala de modo geral aos cristãos, e aí algumas atitudes específicas de esposa, marido, servos, no caso os empregados. Aplicações práticas, cotidianas, para a vivência de um testemunho cristão. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, pois aquele que faz